Olá, seja bem-vindo ao canal Pensando Bem. Eu sou o presbítero Daniel Vitor e este é o Momento IBAD. Nós estamos comentando livros poéticos e hoje estamos encerrando a unidade 2. Estamos já no capítulo 5 da unidade 2 com o tema O Ensino dos Salmos. Nós sabemos que os Salmos têm muito a nos ensinar sobre o louvor, a fé, a palavra de comunhão com Deus, também sobre os cuidados divinos para conosco e muitos outros temas fantásticos nós encontramos no livro de Salmos. E aqui na página 101 nós vamos ver que o Salmo 119 tem muito a nos ensinar sobre o poder da palavra. O Salmo 119 ele é um salmo didático. Nele o salmista ele expressa todo o seu amor pela palavra e ele também ensina que todos os servos de Deus deve observar a palavra, deve também atentar para a palavra, deve meditar na palavra. Então nós vemos que o Salmo 119 é o Salmo da palavra, ele traz muitas orientações, e essas ações, quando o servo de Deus ele age dessa forma que o salmista ele diz aqui acima, essas ações elas trarão benefícios espirituais para a vida do cristão, como por exemplo, pureza, proteção contra o pecado, também trará felicidade, direção nos momentos difíceis, perfeição no louvor, proteção divina, auxílio nas crises, conselho e mais que tudo, conhecimento dos mistérios do Senhor contidos em sua palavra. Então nós vemos que o Salmo 119 ele é fundamental para quem ama a palavra. Nele o salmista ele traz de uma forma poética, mas uma forma muito espiritual e muito didática, o valor e a importância da palavra para as nossas vidas. No Salmo 119 nós vamos ver alguns nomes que são dados à palavra de Deus. Nós vamos ver que ela é chamada de lei, de estatuto, preceitos, decretos, mandamentos, palavra da verdade, justa lei e também verdade. Todos esses nomes são referências à palavra de Deus no Salmo 119. O autor do Salmo 119 ele utiliza o paralelismo sintético que nós aprendemos no início dessa unidade para mostrar as práticas, para mostrar que as práticas são incoerentes com aqueles que amam a palavra de Deus. O salmista ele usa também o Salmo 119 para nos mostrar quais práticas que são incoerentes com aqueles que conhecem e meditam na palavra de Deus. E ele vai dizer aqui que se a pessoa lê a Bíblia, ele vai se desviar do pecado, da impureza, valorização das riquezas, mais do que a palavra, a cobiça, a vaidade, o esquecimento da lei de Deus, a insensibilidade, a soberba e a perseguição, a imprudência, o mal e o erro. Então o salmista ele mostra que todas essas práticas são incoerentes com aquele que diz que conhece a palavra de Deus. Então se eu conheço a palavra de Deus, eu vou desviar de todas essas práticas citadas aqui. Nós vamos ver já na página de número 103, nós temos o gráfico com alguns benefícios da palavra na vida de quem a ama, e depois abaixo nós vamos ver as riquezas da comunhão com Deus. O Salmo de número 73, ele relata a crise de Asaf, um dos chefes do louvor ali de Davi. Os irmãos lembram que a gente comentou sobre ele ainda no início dessa unidade. Nós vamos ver que o Salmo se mostra que o porquê que Asaf ele ficou perturbado, e depois mostra que Asaf, após se aproximar de Deus, ele percebe qual é o fim dos ímpios, ele percebe qual é o caminho que ele está trilhando e qual é o caminho que aqueles que parecem que estão bem estão trilhando. Então Asaf, ele havia entrado num quadro depressivo, ao ponto de duvidar da bondade de Deus. Você percebe que quando a gente lê o Salmo 73, Asaf ele começa dizendo que verdadeiramente Deus é bom, mas antes ele não acreditava nisso. Aí ele começa a contar a sua história. Nós vemos que na angústia mais profunda de Asaf, ele reagiu e assumiu o seu mal diante de Deus e buscou explicação
para o seu dilema na comunhão com Deus. E como resultado, novas janelas foram se abrindo em sua mente, que o levaram a perceber o fim dos ímpios. Ele foi acumulando tanta coisa ruim na sua cabeça, porque ele via as pessoas aparentemente bem, e ele aparentemente não estava tão bem. Ele estava na casa do Senhor, ele era instrumentista, ele era dedicado, mas as coisas não estavam bem. Mas quando ele começou a trazer coisas boas para a sua mente, ele começou a perceber qual que era o fim dos ímpios e qual que era o fim daquele que teme a Deus. E a partir daí, Asaf ele termina demonstrando a esperança que ele tem de se aproximar de Deus e de viver uma vida eterna com Cristo. Então é um salmo maravilhoso, é um dos salmos que eu mais amo na Bíblia Sagrada, o Salmo 73. A ascensão da vida espiritual. Aqui nós vemos que os salmos denominados salmos dos cânticos, ou salmos dos degraus, que eram cantados no templo e na chegada no templo, também conhecido como salmos litúrgicos, nós já falamos sobre eles. Nesses salmos podemos observar degraus espirituais que elevam o cristão às alturas da comunhão com Deus. Nesta ascensão, aprendemos que a vida cristã não é estática, mas deve se elevar até a excelência do louvor. O valor do arrependimento. O livro de Salmos exalta bastante a importância do arrependimento na vida do servo de Deus. E aqui como exemplo nós vemos no Salmo 32, no qual Davi ele se encontrou num estado de culpa pelos seus pecados. Como resultado, nós vamos ver que ele passou a ter doenças nos ossos, ele ficou mal-humorado, até que ele confessou o seu pecado e tudo foi restaurado. Então os Salmos ele traz também essa importância, essa valorização do arrependimento. Nós vamos ver que Davi ele aparece várias vezes nessa situação e vários outros servos de Deus também. Então o arrependimento ele é muito importante, porque enquanto a pessoa está carregando a culpa, ele sofre demais, ele passa por doenças e dificuldades. Por quê? Porque a culpa se torna um peso na vida dele. A partir do momento que vem o arrependimento, ele sente mais leve. E os Salmos nos leva a compreender essa situação. A exaltação da inteligência. Muitos acreditam que as decisões para a vida devem ser dadas somente por revelações e profecias. Essas pessoas são chamadas de místicas, pois valorizam somente os fenômenos espirituais e desprezam qualquer coisa ou qualquer outra forma de direção que inclua a razão humana e o estudo. Então é importante a gente valorizar a inteligência que Deus nos deu. Deus nos deu uma razão, Deus nos deu uma mente pensante. Então nós precisamos valorizar essa mente pensante. Nós sabemos que nós precisamos ser espirituais e buscar orientação espiritual, mas devemos confiar também na inteligência e na sabedoria que Deus nos deu. Nós não vamos depender apenas dela, mas devemos valorizá-la sim. Nós vamos ver que o próprio Davi, Deus fala para ele no Salmo de número 32, instruir-te-ei o caminho que deves seguir, guiar-te-ei com os meus olhos. Não sejais como o cavalo e a mula que não têm entendimento. E depois continua se falando. Então nós precisamos valorizar sim o nosso entendimento. Nós vamos ver aqui no final ainda da página 103, nós vamos observar que nessas palavras que o Criador, ele oferece a instrução, mas quem caminha é o homem. Aprendemos também que o Eterno não nos conduzirá como o cavaleiro conduz o cavalo por meio de um cabresto. Não. Deus ele vai falar conosco, mas é através da nossa inteligência que nós vamos decidir se seguimos ou não, se obedecemos ou não. Isso é o livre-arbítrio que nós temos. E os Salmos enfocam um pouco também essa questão. Aqui na página de número 106, nós vamos ver ainda que a inteligência humana, ela também é exaltada no Salmo 119, na qual o salmista utiliza a mente para estudar, aprender e entender a palavra de Deus. A proclamação e o registro dos milagres. O Salmo 105 incentiva os fiéis a divulgarem os milagres do Senhor. Um dos pontos altos no livro de Salmos que os salmistas procuram mostrar e que sempre foi utilizado entre o povo de Israel é o registro dos acontecimentos. Por que desses registros? A importância de se
de se anunciar e também registrar os fatos acontecidos, porque esses fatos foram passando de geração a geração. Tudo que Deus fez, nós vamos ver que nos Salmos mostra muito aquilo, exalta o que Deus fez. E como que as novas gerações estariam conhecendo se não fosse registrado e não fosse proclamado, anunciado o que Deus havia feito. E em nossos dias não é diferente. Nós devemos anunciar os feitos de Deus, anunciar toda a sua grandeza. Então os Salmos nos levam também a ter essa visão. Aqui logo no final, no último parágrafo da página 106, ainda vai dizer que essas lembranças também é reforçada no Salmo 136, visto que nos 26 versos, o salmista agradece ao Altíssimo pelas suas realizações, começando com a criação, passando pela libertação de Israel. Então nós vemos agradecimento nesses salmos, de natureza de agradecimento, mas também pode ser considerado como salmos históricos, porque traz à memória vários acontecimentos históricos, e também induzem a proclamar e manter vivo na memória do povo os feitos de Deus. Então esse também é um dos pontos altos dos Salmos, deixar registrado os feitos de Deus para a memória das futuras gerações. Nós concluímos aqui o livro de Salmos, que Deus os abençoe, e nós estaremos já iniciando na próxima unidade o tema Universo de Provérbios. Fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro.